Imagine um pedaço vasto e selvagem do Brasil, o Acre, quase escorregando, não para um país vizinho, mas para uma empresa privada americana. Isso não é ficção. No final do século XIX, o Acre, rico em borracha, foi quase controlado por um sindicato de empresários americanos e britânicos. Eles teriam cobrado impostos, criado sua própria polícia e gerenciado a terra como quisessem. Para o Brasil, isso era um pesadelo. Uma empresa estrangeira administrando uma região amazônica estratégica. A borracha da Amazônia era ouro negro, impulsionando a Revolução Industrial Mundial. Antigos tratados, fronteiras esquecidas e o boom da borracha prepararam o cenário para uma batalha sobre o futuro do Acre. Como o Brasil quase perdeu uma terra cheia de brasileiros para mãos estrangeiras? A resposta: uma mistura de imigrantes desesperados, financistas internacionais e o valor explosivo da borracha. Esta é uma história de fronteiras, ambição e a luta pela Amazônia brasileira. Compreender o passado do Acre é fundamental para entender o presente do Brasil. No século XIX, o Acre era boliviano, pelo menos no papel, graças ao Tratado de Ayacucho. Mas a Bolívia mal tocava a região. Era remota, selvagem e ignorada. Nenhum oficial, nenhuma polícia, nenhum assentamento real, apenas selva. A Bolívia focava em suas terras altas, ricas em minerais, deixando o Acre como um deserto verde esquecido. Essa negligência criou um vácuo de poder, com fronteiras existindo apenas na teoria. A realidade amazônica estava longe do que os diplomatas imaginavam. A terra era boliviana por tratado, mas vazia de presença boliviana. Isso mudaria quando a febre da borracha chegasse. O boom da borracha transformou o Acre da noite para o dia. De repente, o mundo precisava de borracha para carros, bicicletas e máquinas. As florestas do Acre, antes ignoradas, tornaram-se um prêmio global. Os preços dispararam e os rios da Amazônia se encheram de barcos e caçadores de fortuna. A Bolívia viu lucro, onde antes via natureza selvagem. O Brasil viu uma ameaça ao seu domínio da borracha. O destino da região não era mais sobre tratados antigos, mas sobre quem controlava a borracha. Investidores, aventureiros e trabalhadores afluíram. O isolamento do Acre desapareceu, substituído por ambição e conflito. O valor da selva havia mudado para sempre. Enquanto os governos discutiam, brasileiros se mudaram para lá. Fugindo da seca no Nordeste, milhares se estabeleceram no Acre como seringueiros. Eles enfrentaram doenças, animais selvagens e dificuldades, construindo novas vidas nas profundezas da selva. Logo, o Acre estava pontilhado de assentamentos brasileiros, falando português, usando dinheiro brasileiro, vivendo a cultura brasileira. Cidades como Chapuri e Rio Branco cresceram ao longo dos rios. No papel, o Acre era boliviano, na realidade, era brasileiro em todos os sentidos. As pessoas se sentiam brasileiras, mas sua terra era reivindicada pela Bolívia. Essa contradição não poderia durar. O palco estava montado para o conflito. A verdadeira identidade do Acre estava prestes a ser testada. A Bolívia, incapaz de controlar o Acre, tentou uma nova tática: arrendá-lo a investidores estrangeiros. Entra o Sindicato Boliviano, um consórcio americano-britânico que recebeu controle quase total sobre o Acre por 30 anos. Eles podiam cobrar impostos, comandar a polícia e gerenciar o comércio. Para o Brasil, isso era uma crise. Uma empresa estrangeira com seu próprio exército em sua fronteira. A doutrina Monroe foi distorcida. Agora, uma empresa sediada no Ziairua poderia governar parte da América do Sul. A indignação explodiu no Brasil. O Barão do Rio Branco exigiu ação. O conflito agora era internacional e as apostas nunca foram tão altas. O Acre estava à beira da guerra.
A história do Acre mostra como os mapas podem mentir. Tratados diziam que o Acre era boliviano, mas o povo, a economia e a cultura eram brasileiros. O sindicato boliviano tentou impor fronteiras de papel com poder estrangeiro. Os brasileiros no Acre se recusaram a aceitar o governo de La Paz ou Nova York. A disputa se tornou um choque de documentos legais versus a realidade vivida. O arrendamento da Bolívia desencadeou uma crise. O Brasil foi forçado a defender seu povo e orgulho. O conflito agora era sobre mais do que borracha, era sobre soberania e identidade. O destino final do Acre seria decidido pela diplomacia e pela rebelião.